Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados, onde eu trago convidados que falam sobre suas carreiras, suas trajetórias, pessoas que trabalham nas áreas de dados e podem contar um pouquinho para a gente como que é trabalhar nessa área específica. O convidado de hoje é o Luiz Santana, que é um Microsoft MVP, e está aqui para falar com a gente sobre engenharia de dados e vários cursos que ele tem online. Luiz, seja muito bem-vindo ao Estatisticast e, com suas palavras, se apresente aí para o pessoal. Muito obrigado, primeiramente, Fernanda, pelo convite, tá? A satisfação estar aqui trocando ideia contigo, com o teu público. Meu nome é Luiz Santana, tá? Eu sou de Recife, Pernambuco, tá? Estou mais ou menos vou fazer 13 anos na área de tecnologia, contando da minha formação até hoje. Sou Microsoft MVP em Data Platform e também trabalho como engenheiro de dados mais ou menos há 5, 6 anos. Então, E, resumindo a minha carreira. resumindo em uma frase, né? Mas Isso. você, agora que contou o resumo, como é que você começou a sua carreira? Afinal, você é tão jovem, você já trabalha com isso há 13 anos. Como que tudo Isso. começou? Então, é engraçado porque todo mundo me pergunta isso. Eu queria ser veterinário, só que eu não tenho muito estômago para abrir os bichinhos e etc. E minha segunda opção de cursos no tempo da faculdade, do ensino médio era tecnologia, e foi onde eu me encontrei. Parecido? É, nada a ver. Era tecnologia. Eu comecei minha faculdade em 2011, né, numa faculdade aqui em Pernambuco. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, porém todas as disciplinas que o curso continha, eu me apaixonei por dados. Tipo assim, bati o olho e falei, putz, é isso aqui que eu vou trabalhar. Só que a minha faculdade era muito de formar programadores. Não era muito minha praia. Eu falei, opa, vou estudar para passar, mas eu quero focar em dados em modo geral, né? Então, eu acho que no terceiro período, eu fiz um curso da Microsoft aqui em Recife. Tinha a Microsoft entre 2011, 2013, 14, ela tinha um programa no Brasil todo chamado Microsoft Students to Business. Então, o que acontecia, né? Ela fazia uma seleção, pegava os estudantes de faculdades e fazia treinamentos voltados para a área de dados, desenvolvimento, mobile e infraestrutura. Em 2012, eu fiz um desses cursos, eu fui para a área de dados, especificamente banco de dados, e no curso eles ensinavam toda a base do banco e SQL, né? E tinha um prêmio para o melhor aluno e um prêmio de melhor projeto. Eu falei, eu vou ganhar isso aí. E estudei, fiz um mega projeto e tirei o melhor aluno da turma e ganhei o prêmio de melhor projeto do curso de banco de dados. E assim, isso foi, eu digo que isso foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu ganhei uma certificação, foi minha primeira certificação e abriu portas para a área de TI, que não era a área de dados, não era tão forte em 2012, 2013, não tinha tanta oportunidade quanto tem hoje. Era tudo mato naquela época. Exato, era tudo mato. E depois disso eu terminei minha faculdade em 2014 e aí, acho que uma semana depois já emendei numa pós-graduação de banco de dados para fazer em BI. E aí começaram a aparecer as oportunidades na área, então eu já entrei. Meu primeiro emprego não foi nem como estagiário, eu já entrei como engenheiro júnior, sem experiência nenhuma. Mas a certificação naquele momento abriu portas, como eu te falei, né? Então, assim, depois disso, foi muito área profissional, depois de parar de estudar, assim, academicamente. Dei aula também, sou professor universitário também. Eu dei aula. E hoje eu não dou mais aula, assim, para faculdades, mas hoje eu dou aula para ter uma plataforma de estudo e etc. Então, é um pouco da minha trajetória. Eu tenho hoje um background profissional em companhias muito grande. Então, já que você terminou com essa deixa, eu vou fazer essa Uhum. pergunta agora para você falar. Como é que começou essa questão de trabalhar numa plataforma, né, dando curso? Foi inspirado em você dar aula em universidade? Foi paralelo? O que que te motivou a fazer isso? Ah, legal, legal. Ótima pergunta. Então, um dos motivos foi que na faculdade, como eu tinha muita facilidade para explicar banco de dados, então quando eu terminava minha aula da faculdade, eu ficava umas 2, 3 horas na biblioteca e quando tinha prova as pessoas vinham aprender comigo. Então, olha, vamos formar um grupinho e tu ensina todo mundo.
Em decorrência disso, em 2012, teve um evento, hoje existe esse evento no mundo todo, tá? Mas teve um evento especificamente em Recife chamado Sequel Sarkozy. E eu fui lá e eu vi um monte de caras assim, feras, que são MVPs também, MVP Microsoft. E eu falei, cara, esses caras ensinam muito bem, os caras a gente explicar uma coisa tão difícil com uma didática tão simples. E quando eu saí lá, eu falei, vou fazer um blog. Hoje eu tenho um blog que eu já tenho, acho, vai estar, tá indo com 600 mil acessos, tá? E eu falei, não, eu vou começar a compartilhar conhecimento. O pouco que eu sei, eu vou compartilhar. Então, naquele tempo eu já tinha a cabeça de vou ensinar a pessoas a aprender coisas de maneira fácil, com a linguagem intuitiva, uma linguagem que a gente pode brincar, mas também pode ensinar, sabe? E aí, em 2016, por aí, apareceu a oportunidade para eu dar aula, né? Um curso de certificação aqui em Recife. E aí eu não tinha um background de aula, mas eu tinha um background de compartilhar conhecimento. E aí casou que eu dei aula e as pessoas que me contrataram eram um curso de curto período. Falei, cara, tem muito skill para dar aula, já pensou em continuar com isso. E depois disso eu comecei a dar aula para mim mesmo, até aparecer a oportunidade de dar aula em faculdades. Quando terminou a pandemia, né, no final de 2000, ali, não terminou, né, mas assim, quando deu um cesso na pandemia, eu parei de dar aula em universidade e falei, cara, vou trabalhar, vou abrir minha própria escola de cursos. E aí hoje eu tenho um curso na plataforma da Udemy e eu tenho uma plataforma chamada LS Treinamentos, que é só cursos para a área de BI, Big Data, dados, de modo geral. Foi E de você, lá de ensinar que veio essa sementinha, sabe? e você que dá todas as aulas do curso? Ou a maioria? Então, inicialmente isso era eu, só que eu falei, cara, tá ficando pesado. Porque às vezes eu peço, fala, eu quero vai ter curso no mês que vem? Eu falei, pessoal, eu preciso descansar minha garganta, não dá. eu, e aí eu comecei a expandir. Então, hoje, eu tenho mais 4 ou 5 amigos que, inclusive, são todos a gente trabalha todos na mesma empresa. Então, eu falei, cara, vamos dar aula comigo? O pessoal, poxa, eu nunca dei aula. Eu falei, cara, tem que experimentar. Se não gostar, tudo bem. E hoje a gente já tem mais de 40 cursos lecionários na plataforma. Hoje a gente tem 5 instrutores. Então, hoje minha maneira de dar curso é eu boto 2 pessoas dando aula. Então, é como eu estivesse dando aula para uma turma com 2 professores. Porque eles vão ter visões diferentes do mesmo ponto. Então, acho que para o aluno é interessante ter uma segunda cabeça pensante ali, falando: olha, dá para fazer assim, mas também dá para fazer assim. Então, virou meio que uma didática da nossa plataforma e todo mundo, quando vai comprar curso, falou: opa, Fulano vai dar aula contigo nessa turma? Eu falei: vai sim. Então, hoje a gente trabalha em dando aula com 2 ou 3 instrutores por turma. Ah, legal essa forma de ter turmas, né? Mas Isso. eu também achei interessante que você falou, né? Foi você assistir palestra de pessoas, né, do MVPs, e aí te motivou. Aí você falou, pô, vou abrir um blog. Então você já tinha essa coisa da iniciativa, né? Isso, Vou juntar a isso, galera na isso. biblioteca para ensinar. E Isso, aí exato. só foi o fato de escalar mesmo depois. Isso. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Você tem uma vontade, gente, começa, sabe? Começa. Né? O Só importante é começar. e você falou uma coisa muito legal, que você falou assim, um pouquinho que eu sabia, eu já podia ensinar para as pessoas. Isso é legal porque tem gente que fala assim, mas eu não sei muito. Mas você não precisa saber muito. Você não vai precisar entender tudo, né? No meu caso, de estatística. Entender tudo de estatística para ensinar. Gente, eu Exato. não sei tudo de estatística. Exato. É isso que eu falo também. Não sei se tem alguém que saiba, acho que não. Então, já é um pontapé aí, uma motivação para você que, de repente, já pensou. Começa e tenha consciência Exato. depois. E agora, Luiz, você falou sobre os cursos, né, que é paralelo ao seu trabalho, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o engenheiro de dados. O que é, como Tá. faz, onde dorme, o que come. O que come tudo. Engenheiro. Eu gosto de brincar que, de modo geral, todas as pessoas que trabalham com dados, então eu me incluo com analista de dados, cientistas e estatísticos, porque os estatísticos também trabalham com dados, é que a gente nunca vai parar de estudar. Porque todo dia nasce uma coisa nova e você fala assim, estou obsoleto.
Mas o que a gente come é livro, né? Se puder comer livro também. Mas assim, hoje eu trabalho como tech leader, hoje eu sou team leader de engenharia de dados numa empresa chamada DataSide, em São José dos Campos, eu trabalho remoto. E o que é que faz um engenheiro, de modo geral? Eu também já fui engenheiro por muito tempo, nos últimos 2 anos que eu virei líder de engenharia. Mas o que é que faz um engenheiro de modo geral? Se a gente for fazer um paralelo histórico das profissões, o engenheiro e o analista de dados eram uma única profissão, que se chamava analista de BI. Ou seja, era um profissional que fazia a parte de transformação e criação dos visuais. E isso, falando cronologicamente, isso lá até o ano de ali 2016, 2017, que começou a surgir as profissões separadas. De 2017 até hoje, a profissão de analista de BI foi segmentada em duas outras profissões, que é o engenheiro de dados, que só faz a parte de transformação de dados, ou seja, eu pego o dado da origem, transformo, faço o que a gente chama de data clean, toda a parte de sanitização do dado, transformação, aplicação de regras de negócios, e disponibilizo para o analista de dados, ou o vulgo Data Analyst, para pegar esses dados e transformar em visuais para aplicação das regras de negócio. Então, hoje o engenheiro de dados, atualmente, tem o papel de e o engenheiro de dados ele vai se subdividir em mais uma profissão, que é o arquiteto de dados, tá? Então, o engenheiro de dados ele vai fazer a parte de construção do ambiente. Luiz, isso não é papel do arquiteto? Sim, é papel do arquiteto. Mas hoje eu prezo assim, quando eu vou dar aula e quando eu estou com o meu time trabalhando, eu falo, vocês têm que saber fazer isso também. Porque no momento que você está numa companhia que você não tem um arquiteto, você é o arquiteto. Então, eu vim de empresas que não tinham um arquiteto para montar o ambiente para mim. Então, eu tive que aprender a montar. Então, quando eu vou dar aula, ou tô com o meu time ali trabalhando, eu falei, pessoal, beleza, eu tenho que subir, beleza, mas você vai fazer, você vai subir, eu vou lhe orientar por que você está subindo dessa maneira, por que você está configurando isso. Então, hoje o engenheiro, ele também sobe, né? No meu time, tá? Especificamente na minha empresa. Então, hoje, vou pegar um exemplo de um engenheiro da minha empresa, tá? Então, o engenheiro da minha empresa, ele sobe o ambiente, ele configura o ambiente, ele conecta com as fontes do cliente, sendo um CSV, um RP, um SAP, um Proteus, seja lá qual for um banco de dados, enfim. Ele transforma o dado e eu disponibilizo o dado para o Data Analyst e eu disponibilizo o dado para o cientista. Então, entra aí um pouco de quem vai mexer com a parte de ciência. Então, eu já disponibilizo o dado para duas áreas. Então, ele vai trabalhar ali um pouquinho com SQL, ou para quem está ouvindo no Brasil, o SQL, tá? Vou trabalhar um pouquinho com Python, acho que é a linguagem hoje mais genérica para cientista, para engenheiro e para o estatístico também, né? Ele vai trabalhar ali também com alguma ferramenta em cloud. Hoje já se pede no mercado, por exemplo, no mercado brasileiro, ele já meio que é um pré-requisito o engenheiro saber de cloud. Então, eu estou falando de trabalhar com nuvens como Azure, AWS e o GCP, que é o da Google. Então, hoje é o meu que vai ter que já vir com isso nos estudos do tempo da faculdade, se puder, já é interessante. Um pouquinho de análise de negócios, porque o engenheiro precisa entender um pouco como funciona a estrutura do cliente. Então, entender como funciona a área de financeiro, como funciona o cálculo de imposto. Um exemplo. Ah, mas eu preciso ser especialista? Não. Mas você tem que entender que o cálculo de imposto é A mais B dividido por 100 vezes tanto. Então, ele tem que ter um pouco desse discernimento de escutar uma regra, processar na cabecinha dele e depois transcrever para o código. Então, hoje o papel do engenheiro além desses pontos que eu citei, é disponibilizar o dado em modelagens multidimensionais, em formato de fatos e dimensões, para que o DataVis plugue, faça as análises, faça as ponderações e olha, isso aqui não ficou legal, refaz, recria a regra, essa regra não bateu, esse número não bateu, está dando 100 mil a mais, 100 mil a menos. Então, hoje, esse é o papel do engenheiro, transformar o dado, fazer uma sanitização e disponibilizar ali para o time do cientista e para o time do DataVis. Excelente. Então, não basta ser somente engenheiro, né? Afinal, você Não, tem vários papéis no seu isso. trabalho, né? É sempre bom estar preparado.
Exato. Porque, como você falou, você pode trabalhar numa empresa que não tenha um arquiteto, então você vai ter que fazer um pouco desse papel, mas pode ser que tenha um arquiteto e você tem que dialogar com o arquiteto, então você tem que saber um pouquinho, pelo menos, ter uma ideia do que ele faz, certo? Exato. Exatamente. Entender do Exatamente. negócio, eu acho que é importante, né? Você vai trabalhar isso é uma coisa que às vezes eu falo aqui, que a pessoa pensa assim: ah, não, eu quero ser cientista de dados. Sim, cientista de dados hoje é uma profissão. Você não precisa ter uma profissão de dados para trabalhar com dados. Você pode trabalhar com Isso. dados e tabelas e SQL em qualquer área. E quando você vai trabalhar, mesmo se você vai trabalhar como cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, você trabalha numa empresa de alguma coisa. Então, uma Exato. empresa financeira, você tem que ter um pouquinho de entendimento financeiro. Assim como quando a pessoa fala lá um termo financeiro, você entende mais ou menos, né? Esse é Exato. um exemplo, né? Exatamente. Exatamente. Um ponto ideal que você falou, por exemplo, hoje eu trabalho em consultoria. Então, eu pego cenários totalmente diferentes, totalmente. De manhã eu posso estar no cliente que trabalha com seguradora e à tarde eu posso estar no cliente que trabalha com RH. Coisas nada a ver, mas eu tenho que. Hoje eu não trabalho só eu, né? Eu tenho um time hoje que cada pessoa está num cliente diferente. Então, o que é que eu faço? Eu não dá para aprender todos os negócios da empresa, mas eu entro assim e falo, opa, vamos lá. O que é que tá, qual é a dúvida aqui? Aí eu, poxa, é financeiro. Aí, nada mais justo, eu vou no Google, entendo como funciona o cálculo financeiro, e eu chego para o cliente e falo, cliente, eu pesquisei no Google assim. É assim, fato, olha, é assim, mas aqui na empresa tem uma particularidade. Qual é a particularidade? O imposto XYZ aqui a gente tem um abatimento por conta da prefeitura, alguma coisa do tipo. Então tem que ter essa noção de, poxa, não entendi, mas eu tenho que pesquisar ali no Google para entender o básico do básico e depois voltar para o cliente e falar, opa, faz sentido isso aqui que eu estou mostrando? Faz. Tá 70% pronto, os outros 30% me ajuda aqui a terminar, entendeu? Então, acho que, como você falou, independente se você vai ser cientista, engenheiro, analista da database, tem que ter esse skill, entender um pouco de negócio, tá? Faz total diferença hoje, por exemplo, no mercado brasileiro, hoje é o que bate muito. Ah, se a gente botar para entender um pouquinho disso, tu vai desenrolar, e às vezes você vê que a pessoa não está disposta a aprender alguma coisa nova, sabe? Então, isso é um implicador de contratações, inclusive, hoje em dia. Inclusive, se a pessoa não está disposta a aprender alguma coisa nova, a pessoa está na área errada, né? Tá na área errada. Você falou, TI, uma das primeiras coisas que você falou foi: a gente aprende uma coisa nova todo todo dia. dia. Um negócio surge amanhã, hoje você já está obsoleto. Então, Exato. é aquilo. Se você é uma pessoa que não gosta de estudar, se você quer sair da faculdade, nossa, nunca mais. É, né, não preciso ler. Ai, não, aí não. 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 Assim, você pode tentar entrar na área, mas vai ter alguém que está disposto a Isso. aprender que vai pegar o seu lugar, né? Digamos assim. Exato. Exatamente. Exatamente. E uma outra coisa também que você comentou, que eu achei interessante, eu queria que você me respondesse, você falou assim que o engenheiro de dados ele transforma e trabalha com dados, né, para o cientista e para o analista. E eu fiquei pensando, ué, Isso. mas você faz é diferente para as duas áreas? Eu achei que você transformasse e ponto. Então, pronto. Ótima pergunta. Vamos lá. Num contexto vou usar um termo técnico, mas as pessoas vão me entender. No contexto de disponibilização do dado, o analista de BI, que é o Data Viz, ele precisa de um tipo de modelagem e o cientista vai olhar para outro local. Hoje, se a gente for falar de engenharia, isso eu estou falando de modo geral, engenharia no mundo todo, a gente vai ter um tipo de arquitetura que hoje no mercado é o mais aceito, que é chamada arquitetura medalhão, onde eu vou ter camadas, eu vou separar o dado em camadas. Quais são essas camadas, Luiz? A primeira camada se chama camada raw, ou camada bronze. Cada empresa utiliza uma nomenclatura diferente, mas vamos utilizar os dois padrões mais aceitos. Raw ou bronze, tá? Nessa camada eu vou ter o dado bruto, do jeito que veio lá do banco de dados, do Excel, do CSV, do Parquet, da API. Então eu vou ter o dado bruto, sem alteração nenhuma. Esse dado vai ser consumido e vai ser jogado em outra camada, que é a camada silver, ou camada trusted, uma camada confiável dos dados. O cientista ele pode trabalhar ou na camada trusted ou na camada raw. Vai muito de empresa para empresa, o objetivo do final do cientista, etc.
geralmente o cientista já consome na camada trusted. Por quê? Porque literalmente eu pego o dado da camada raw, que está em seu formato original, transformo, faço joins de tabelas, por exemplo. Uma tabela da camada raw pode ser composta, desculpa, uma tabela da camada trusted pode ser composta por várias tabelas da camada raw. Então lá eu vou ter o dado confiável. Por exemplo, se eu for exemplificar aqui bem simples assim, vamos supor que tu tem 3 sistemas na tua empresa. Cada sistema tem uma tabela de clientes. Na camada raw, eu vou ter 3 tabelas de clientes, uma para cada sistema. Na camada silver, eu posso ter uma única tabela de clientes, centralizando as 3, com campos em comum. Então, é por isso que a gente chama de camada trusted ou silver, uma camada confiável. Nessa camada, o cientista já pode consumir, porque ele precisa do dado confiável para poder fazer estatísticas, padronizações e etc. E a última camada a gente chama de camada gold, ou refined, camada refinada. Nessa camada refinada, eu vou ter o dado em outro formato, em outro tipo de modelagem, chamada multidimensional, que são fatos e dimensões. E aí que o cara de Power BI entra. Por quê? Ele precisa que o dado esteja nesse tipo de modelagem. Uma tabela fato é um evento que vai acontecer. E a gente falando de educação aqui, como 2 professores conversando, é como se fosse um evento aqui para quem está assistindo, uma matrícula. Uma matrícula seria um evento que acontece em um ambiente educacional, que a gente precisa salvar, por exemplo, ali o nome do aluno, a turma que ele vai participar, o financeiro dele, os professores daquela turma ou daquela matrícula, etc. Então, a matrícula seria um fato, uma matrícula. E o que são as dimensões? São 4, não é quantificadores, é qualificadores da fato. O que seria esse qualificador? Uma tabela de alunos, uma tabela de professores, uma tabela de turma, uma tabela de calendário, uma tabela de disciplinas, por exemplo. São coisas que qualificam o fato. Então, e por isso que a gente chama de modelo multidimensional, porque eu posso olhar por diversas dimensões. Então, eu posso olhar, por exemplo, eu quero analisar a quantidade de matrículas por professor e por data. Então, eu estou olhando em 3 perspectivas diferentes. Por isso que o analista de BI ele precisa do modelo nesse formato, porque ele precisa olhar o dado por perspectivas diferentes. É por isso que a gente fala, o cientista e o analista eles vão olhar o mesmo dado, só que em formatos diferentes. Não sei se eu consigo explicar. Aula, que aula, muito bem. Gostei muito da forma que você falou. Faz muito sentido, sim, né? Dependendo da profissão que você está, você precisar obter os dados de fontes diferentes, mas eu achei muito legal. Então, a próxima pergunta, nessa sua carreira aí, na sua jornada, seja como professor, seja como engenheiro de dados, seja como Microsoft MVP, qual foi o seu maior aprendizado e o que mais te surpreendeu? Tá. Eu vou fazer um paralelo área acadêmica e área profissional. Vamos falar da área profissional. Eu explicando um pouco do que é o Microsoft MVP para quem está assistindo. O Microsoft MVP ele é um prêmio que a Microsoft concede para líderes de comunidade, ou seja, pessoas que compartilham conhecimento de graça. Então, através de lives, através de podcasts, através de blogs, através de palestras presenciais, mentorias e etc. Então, profissionalmente falando, uma das minhas maiores conquistas foi virar MVP, porque era um sonho desde do evento que eu falei que eu fui lá e tinha um monte de cara assim fantástico. Eu falei, cara, um dia eu vou ser MVP. Foi tipo assim, era um planejamento que eu tinha. Eu falava, eu tenho que alcançar isso. Inclusive, eu tava dando mentoria, dou mentoria também. Eu tava falando isso para meus mentorados essa semana. Eu falei, cara, quando você. Eu fiz um correlativo a videogames. Eu falei, quando você tá jogando videogame e você zera o jogo, qual é o próximo jogo que você vai zerar? Qual é o próximo objetivo da sua carreira? Quando você chega onde você queria. Então, eu tenho um blog, né? Eu faço mentorias, tenho um canal no YouTube também, escrevo postagens. Então, em 2022, eu recebi o prêmio de MVP. Naquele dia, tipo assim, foi para mim como se tivesse ganhando uma Copa do Mundo, sabe? Porque era um sonho profissional. E quando chegou a plaquinha na minha. Eu tenho a plaquinha até aqui, depois eu vou pegar. Mas chegou a plaquinha na minha casa, eu falei assim: cara, eu consegui. Eu sou uma das maiores referências do mundo na área de dados.
Porque se a gente for fazer um correlativo em quantidade de pessoas, no mundo hoje tem 3.100 MVPs. Na área de dados, 160, 130, entre 160, 130 e 160. Então, assim, no mundo todo, 7 bilhões de pessoas são uma das 160 pessoas que tem esse prêmio na área de dados. Então, para mim, assim, foi uma conquista, sabe? De vida e profissional. Então, através de muito trabalho, muito compartilhamento, recebi muitas portas fechadas também. Teve um momento que eu fiquei muito triste de ajudar pessoas e as pessoas não depois falarem mal de mim, sabe? Então, assim, bate a tristeza também, mas eu falo, não, eu não vou desistir. Eu tenho um objetivo maior. E na área acadêmica, minha maior conquista foi ver meus alunos hoje. Hoje eu tenho alunos que trabalham comigo na minha empresa, são meus liderados. Ajudei já pessoas uma vez, assim, uma história bem pesada, mas ajudei um aluno a não cometer suicídio. Um dia na sala ele chegou e falou, eu vou suicidar hoje. E eu Gente, fiquei na minha cabeça, cara, eu tenho que ajudar esse menino, ele tá passando por algum tipo de problema pessoal, familiar, e a gente conversou, fiquei quase até meia-noite na faculdade, eu dava aula à noite, então, quando saí, ele me abraçou e começou a chorar, assim, caiu no choro. E hoje ele trabalha na multinacional, e quando ele entrou nessa multinacional, ele me ligou e falou, professor, eu consegui, tô trabalhando na multinacional, e você sabe também, isso, a gente como professor ajudar uma pessoa a conquistar uma vida melhor, né? Porque ela vai proporcionar uma vida melhor para a família dela, ou se livrar de uma depressão. Para mim, essa história é a que mais me impactou, sabe? De eu conseguir ajudar ele e hoje eu ver que o cara tá numa multinacional trabalhando. Isso é top para mim, sabe? com certeza, ele veio para você com um pedido de socorro, né? Exato, exato, Pôde dar essa atenção e, realmente mudou a vida dele, né? exato, exato. E Nossa, uma coisa que eu sempre digo assim, Fernanda, é que a gente tem que sempre apoiar as pessoas, né? Depende do sonho dela. Então, poxa, eu quero fazer um blog. Chega lá e não dizer, poxa, não faz isso, não apoia, porque às vezes você está acabando com o sonho de uma pessoa e aquilo depois gera um outro problema de não aceitação. Então, não só professores, amiguinhos de trabalho também incentivem. E é uma coisa que eu sempre falo assim, eu sou muito a favor de trazer mulheres para a área de TI. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que treinar hoje na educação e no Brasil. Então, você fala assim, pô, se você tem sua filha, se você tem sua sobrinha, esposa, namorado, enfim, companheiro de modo geral, mas familiar de modo geral, incentive. Olha, ela, pô, queria entrar na TI, não fala assim, não, tu já tá com a idade e tal, não faz isso não. Mas, pô, incentiva, vamos lá, vamos estudar, olha, vamos procurar gente, referência ali no mercado para dar aquele up, sabe? E eu já tive uma menina que trabalhou comigo, que ela tinha 63 anos. Ela chegou no meu time e falou: eu perguntei por que você quer ser contratada? E ela falou: porque eu não quero cuidar de neto, eu quero estudar TI. E mãe, não tira detalhe, essa parte, mãe, pula essa parte. essa... mas assim, hoje ela está em Calgary, no Canadá, estudando TI. Então, hoje ela tem 65 anos e ela me manda mensagem toda semana: Luiz, cadê você? Vem pra cá. Eu falei: em breve, em breve. Mas, assim, eu acho sim, importante, tá? O incentivo de amigos, familiares, profissionais, colegas de trabalho, tem que incentivar todo mundo, a tudo, assim. Tá com um sonho, velho, incentiva. Nem que seja um sonho, quero criar um blog. Vai lá e, pô, vamos criar um blog? Vamos lá, o que eu posso te ajudar? Posso te ajudar na revisão do texto, sabe? Eu acho que pequenos incentivos fazem total diferença na vida das pessoas. Eu concordo muito com o que você falou, porque eu vejo muito isso, principalmente eu vendo de outras pessoas, né? Na cultura do Uhum. Brasil, tem muito assim daquele negócio da pessoa querer se meter na sua vida. E, infelizmente, nem sempre é para te apoiar, né? É para te criticar, Exato, apontar o dedo. Então, assim, imagina. Você já é uma pessoa insegura, mas você pensa em gravar um vídeo no YouTube, mas você tem vergonha, como é que vai sair? E aí vem sua mãe, irmã, parente, marido, né? Como a pessoa fala assim, vai virar blogueirinha agora, pronto, era o balde de água fria que você precisava para exato. começar, né? E, aliás, falando nisso, se você quiser gravar um vídeo para o YouTube, grave, poste, saia correndo e sempre tente melhorar e não fica se comparando.
Eu falo isso porque o Isso. meu primeiro vídeo no YouTube foi postado já tem mais de 3 anos. Quando eu olho, eu tenho maior vergonha alheia de mim mesma. O vídeo, a aula tá ótima, mas eu falando, o fundo tá tudo ruim. Mas significa que eu melhorei, né? Significa A que eu. melhoria contínua. É, Eu faço também. Eu olho meu post lá de 2012 e eu falo, cara, quanto eu evoluí. Então, eu tenho que essa mesma horror! visão. Você vai. Eu falo, pô, meu irmão, fazia assim. Mas assim, é aquela coisa que você falou, é a melhoria contínua. Há 3 anos atrás você tinha uma visão, hoje você tem outra. Você vai receber comentários positivos e negativos em tudo que você fizer, mas tem que ter aquela coisa de muito obrigado, tem que ser um comentário construtivo e eu vou melhorar, né? E não, tipo, o cara me deu um dislike. Não vou fazer mais vídeo porque eu tive um dislike de 100 curtidas, eu tive um dislike. Eu tenho que pensar muito positivamente. Eu concordo contigo também. Essa questão da parte negativa, né? É uma questão também de autoconhecimento. Então, Uhum. é até aquela história. Se você pensa num quadro branco na sua frente, você está no museu, tem um quadro branco. No meio do quadro branco tem um pontinho vermelho. O que que você vai olhar? É o pontinho Eu vermelho. posso Acabou vermelho. o quadro branco. Acabou, não tem mais quadro, é o pontinho vermelho. Então, os comentários negativos, eles são mais ou menos assim. Você pode ter um monte de coisa positiva, comentários, e aí tem aquele que dá um dislike, que faz um comentário negativo. Então, não deixe isso te afetar, né? E Isso. você também, se você for o tipo de pessoa que zoa os seus amigos, parentes, Não irmão, faça marido, isso. tipo, tá sendo blogueira. E assim, para você é na brincadeira, na palhaçada, de repente, né? Você, esse tipo de pessoa, não faz isso, porque você pode estar te motivando, de repente tem uma pessoa aí que pode ter muito a contribuir e, Exato. e muitas pessoas a ajudar também, né? Exato, Então, exatamente. você não está só meio que, digamos, matando o sonho de uma pessoa, mas deixando de ajudar muitas outras. Acho que Exatamente. não custa, né, dar um recado assim, Exato. apoiar. Eu gostei muito dessa sua fala de você apoiar, motivar. E um outro ponto que você falou, né, da sua. Acho que agora posso até dizer amiga, né? Com certeza. 65 anos, algumas pessoas me perguntam, né? Eu já tenho 35, eu posso. Ainda dá tempo de entrar na área, eu já tenho quase 40 anos, já dá tempo de entrar na área. Eu fico, gente, mas você vai se aposentar com quantos anos? Então, né, corre atrás dos seus sonhos, dá sim, estude. E, Isso. né, você tem mais, dependendo da sua idade, você tem mais tempo de trabalho pela frente do que tempo já trabalhado. Né? Imagina, se Exato. você começou a trabalhar com 20 anos e agora tem 35, você tem mais tempo de trabalho pela frente do que Exato. os 15 que você já trabalhou. Então, se for Exatamente. o seu desejo, se você tem essa vontade, se, né, de repente até um foguinho dentro de você, né? Não, eu quero isso, assim como você Isso. queria ser um Microsoft MVP, né? Aquela vontade. E É, pedir ajuda. Acho que é um ponto importante. Pedir ajuda. Sempre peçam ajuda, pessoal. Não tem medo de ir lá no LinkedIn e perguntar: Oi, Fernanda, tu pode me dar uma dica de como ser estatística? Cara, faz total diferença. Inclusive, é uma história engraçada. Eu vou compartilhar para passar por outro assunto, mas Deixa um eu dia eu só fui fazer um abaixo. parênteses aqui. Cara, Em vez de me mandar mensagem no LinkedIn, manda mensagem na caixinha. Eu tenho sempre caixinha aberta nos top. stories do Instagram e eu respondo lá, só para deixar esse parênteses. Pronto, fala aí Boa. essa E aí história. eu fui abastecer meu carro. Um dia eu tava indo para sair, fui abastecer o carro. E aí tem um menino lá, um frentista, que estava abaixo do meu carro. E eu tenho uma tatuagem, eu sou cheio de tatuagem, tá? Então, no meu braço, eu tenho uma tatuagem com coisa de TI. Ele olhou assim e falou: Oi, desculpa, posso perguntar uma coisa para você? Eu falei: Claro. Você estuda com TI? Você trabalha com TI? Eu falei: Claro, trabalho e tal. Aí ele falou assim: Depois que eu terminar de abastecer seu carro, você pode 20 minutos me dar uma dica? Eu falei: Claro. Aí ele abasteceu meu carro, eu deixei o carro ali perto do coisa que enche o pneu, né? E aí ele falou: Olha, eu tô estudando TI também, queria saber se você pode me dar algumas dicas, tá? Eu falei: Claro, tipo, foi 20 minutos. Eu falei: Olha, tu vai acessar o curso tal, esse curso é gratuito, esse aqui, ó, acessa conteúdo tal, você quer que área? Ele quer ser programador web. E por incrível que pareça, um dia desses eu fui abaixo do carro e falei: Poxa, cadê fulano? E foi assim, não perguntei por ninguém, mas. E no mesmo dia eu cheguei em casa e falei: Oi, Luiz, tudo bom? Ele falou: Opa, ele falou: Foi só aquele menino que abasteceu o seu carro, conseguiu um emprego na área. Pô, velho, eu falei: Caramba, velho, 20 minutos. Foi 20 minutos. Eu fui dar uma dica: faz custar, custar, custar. Então, é isso que você acabou de falar agora. É pedir ajuda.
Não tenho vergonha de pedir ajuda. O cara ele só pediu uma dica. Ele tava abastecendo o meu carro. Hoje ele está trabalhando numa empresa aqui de Recife. Ele falou, pô, o cara conseguiu emprego, tá? Eu tô conseguindo uma condição melhor para minha família. Eu falei, ah, cara, isso é top, velho. Então, assim, não tenho vergonha. Vão lá e, poxa, tu pode me ajudar? Posso trocar ideia contigo? 10 minutinhos. Faz toda a diferença. E além dessa ótima dica de buscar ajuda, né? De repente buscar mentores, no LinkedIn tem bastante pessoas que estão Isso. disponíveis para mentorar. Mentorar isso. Além disso, o que que você falaria para pessoas que querem trabalhar com dados, Fundados. de uma forma geral? Tá. Primeiro ponto é, se você quer iniciar com dados, antes de sair, escolher uma área, pesquise tudo. Por que eu estou dizendo pesquisa tudo? Pesquise quais áreas, quais profissões eu tenho, tá? Pesquise média salarial, porque o que acontece hoje? Muitas pessoas querem entrar no TI por conta de quê? Salário. E se frustram porque não conseguem a primeira oportunidade. Aí falam, ó, não presta. Antes de sair indo por salário, pesquisa, poxa, eu tenho um perfil ali de. Por exemplo, quem tem intenção de carreira tem muito esse perfil. Trabalhei muito tempo com contabilidade, etc. Qual o perfil mais próximo de contabilidade? Ser datavice. Por quê? Porque você já tem treinado a regra de negócio de contabilidade. Então você pode ser um analista de BI voltado para contabilidade. Ou seja, você meio que junta a sua experiência antiga com a sua experiência nova. Isso é muito benéfico, tá? Então, o primeiro ponto procurem as áreas antes de. Ah, quero ser cientista, quero ser engenheiro. Não, primeiro, o que é que faz um cientista? O que é que faz um engenheiro? O que é que faz um dataviz? Quanto ganha? O que é que precisa estudar? Segundo ponto, estudem SQL e modelagem de dados, porque isso vai ser para todos, cientista, engenheiro, dataviz, DBA. Tem que saber o básico bem feito, né? O básico bem feito resolve 90% dos problemas. Depois disso, estudem cloud. Por que cloud? Porque cloud é a onda do momento no mundo todo. Não é só porque eu estou falando do Brasil, não. Estou jogando no mundo todo. Cloud, hoje as empresas prezam por um profissional de cloud. Um profissional que não tem skill de cloud hoje está para trás. Está obsoleto. Terceiro ponto, estudo em negócio. Ah, preciso saber ser especialista em RH? Não. Entenda como extrair o negócio. Usem técnicas. Tem muito curso de técnica de opa, entender uma coisa e transcrever em outra. Então, acho que isso é legal, porque você aprende a transcrever ideias em códigos. Eu acho que isso é interessante. E estudem, para quem é dataviz, escolha uma ferramenta de visualização. Para quem é engenheiro, estudar Python, tem que estudar Python também, Python e SQL. Essa duplinha aí vai andar sempre de mãozinhas dadas. Escolha uma cloud para poder você ser especialista nela. Ah, mas eu quero estudar tudo. Eu digo que quem estuda tudo eu viro um pato. Faz nada direito. Não voa, não nada direito e não anda direito. Então, assim, tem um foco. Ah, eu quero ser engenheiro, mas eu quero ser engenheiro de dados Azure, Microsoft. Então, seja um ótimo engenheiro de dados Azure. Ou eu quero ser um analista de dados em Power BI, ou em ClickView, ou em Tableau. Agora, seja, bota na sua cabeça, quando você quiser ser uma coisa, seja o melhor. Então, bota sempre na sua cabeça, eu vou ser a melhor pessoa da minha empresa naquela área. E você depois vai poder olhar para o seu parceiro e falar, cara, eu sou bom. E uma coisa que eu sempre falo, dizer que é bom não é pecado, não é feio. Que as pessoas levam isso muito como arrogância. Mas olha para 10 anos atrás, estava eu na biblioteca ensinando outros alunos. Hoje eu sou referência mundial em dados. Hoje eu tenho minha plataforma. Então eu posso dizer com todo orgulho que eu sou bom, porque eu olho para o meu passado e eu vejo o quanto eu já fiz. Tá? Estudem sempre. Eu acho que é uma coisa, o maior de todos. Quem trabalha com TI nunca para de estudar, independente da área. Então, estudem continuamente. Se lançou uma coisa nova, tira um momentozinho ali, 10, 20 minutos para, poxa, vamos ver o que lançaram novo aqui, hein? Pô, isso aqui vai ser tendência? Não sei, talvez, mas eu estou por dentro do mercado de trabalho, Estou tá? de olho, estou sabendo o que que o pessoal está Exato. falando. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Saiu uma coisa nova ontem na Microsoft. Eu só vim ler hoje porque alguém me mandou o link. Então, assim, vejam, a tecnologia muda, tipo, muito, tá mudando muito rápido hoje. Então, assim,
Lançou ontem, já botei no meu cronograma para estudar no final de semana, porque eu tenho que estar por dentro de como está acontecendo. Então, assim, tecnologia muda muito e a gente tem que sempre estar atualizado. Acho que essas são as principais dicas. Não desistam dos seus sonhos. Vão lá, procurem mentores, tá? Acho que ter um mentor ajuda muito na sua trajetória, porque ele já passou por toda a trajetória, ele sabe, ó, esse caminho aqui tem espinho, esse outro aqui tem espinho, mas não tem tanto. Vai doer, mas vai doer menos, tá? Acho que é isso, assim, de dica que eu posso dar. Excelente, Luiz. Maravilhoso. E agora, falando no mercado de dados, como que você enxerga esse mercado? Tá, vamos lá. E aí vou usar de novo a cronologia. É, pré-pandemia, todo mundo presencial. Durante a pandemia, todo mundo home office. E vamos botar um pós-pandemia. Então, a pandemia já melhorou bastante, então vamos mudar pós-pandemia. Estão voltando empregos híbridos. Ou seja, você tem que passar um dia em casa, mas também vai para o trabalho. Eu acho isso não bom, não é bom para mim. Porque, imagina, hoje eu trabalho com uma empresa de São Paulo, eu moro em Recife. Se a empresa chega para mim e falar, vai ser híbrido. Eu não vou me mudar para São Paulo. Não é porque eu tenho família aqui, etc. Mas o que eu acho ruim? Você deixa de aproveitar profissionais muito bons em outros estados. Então, hoje o Brasil tem gente boa em todo canto. Vai no Acre, vai no Rio Grande do Sul, vai em Recife, São Paulo, Minas. Você vai pegar uma pessoa lá no interior de Minas, da cidade que você nunca ouviu falar. E você não sabe, o cara pode ser um ótimo estatístico. Pode ser um cara que vai entrar no multinacional e vai ser o bambambam. Bam, bam, mas quando a gente bota o híbrido, a gente fecha muito essa caixinha e a gente deixa de olhar para pessoas boas de outros locais, de interiores, de outros estados também, né? Que tem uma cultura tão forte de tecnologia. Então, hoje, eu vejo que o híbrido não é bom, porque eu perco mão de obra qualificada no Brasil todo. Eu vejo também assim, é bom se a empresa tiver um filial na sua cidade. Aí é massa. Porque você vai uma vez na semana para tomar um cafezinho, né? Almoçar juntos, tudo Meu bem. Mas, pessoal, ver o pessoal, tirar uma onda, mas, por exemplo, Recife tem um dos piores trânsitos do Brasil. Então, poxa, será que eu estaria disposto a pegar 2 horas de trânsito e ir voltando para minha casa, 4 horas do meu dia dentro do carro? Não, eu prefiro ficar na minha casinha, brincar com meus cachorros, às vezes parar assim no trabalho, eu vou com o meu cachorro assim, bora brincar, vamos jogar bolinha. Aí eu fico jogando bola com ele para dar uma descontraída na minha cabeça, sabe? Então, eu acho que o híbrido a gente perde em ter mão de obra qualificada no Brasil todo. Falando a nível de gerações, aí eu tenho que entrar em gerações também. A pandemia criou uma falsa ilusão do que eu posso evoluir rápido. Então, a gente pegou muita gente que estava um cargo júnior, em um ano foi para um sênior. Sem experiência de background, de conversar, de software. E não é só técnico, é só esse momento de trocar ideias, de saber comunicar, saber conversar, saber receber feedbacks negativos. Então, a galera, isso foi ruim. Por quê? Você tinha um cara que tinha uma de experiência e virou sênior e ganhava 10 vezes o salário que ele ganharia como um júnior. E hoje, quando você tem uma pessoa que está saindo da faculdade, qual a impressão que dá? Eu tenho que ganhar o salário de um sênior. O que é que acontece? A gente não consegue contratar. E aí, eu gosto de falar que vira um ciclo. Porque quem sai da faculdade não tem oportunidade, porque as empresas precisam de um cara sênior para poder tocar a mão de obra, porque o projeto não pode esperar 2, 3 anos para a pessoa ficar boa, né? Assim, engrenar. E a empresa quer contratar aqui um sênior. Um sênior é um cara caro. Então, só tem oportunidade para sênior em pleno. E que tá saindo da faculdade agora? E que tá migrando de carreira? Aí fica naquela coisa de uma pessoa quer oportunidade, a empresa não gera oportunidade e fica nisso. E aí não vira um ciclo vicioso, que eu não dou oportunidade para quem quer começar, mas às vezes as pessoas que querem começar, já quer começar ganhando salário, tipo, quer ganhar um salário que o Luiz passou 13 anos para ganhar. Ele quer ganhar em um ano. Então, isso é ruim. Isso é muito ruim na minha visão, porque a gente tem que botar, tipo, na cabeça de quem está começando, principalmente, galera, demora para virar um sênior. Tem toda uma parte de soft skill que eu só vim aprender depois de 10, 5 anos de experiências. Como
lidar com cliente, como lidar com pessoas, porque cada pessoa tem um universo diferente da sua cabeça. E a parte técnica também, né? Você também tem que. Você continua estudando, você continua se especializando. Exato, então ninguém vira um sênior em um ano. Então, isso é ruim. Falando de vagas, hoje no mundo tem vaga para todo mundo. Então, hoje no mundo, se você for pesquisar no LinkedIn, pessoal, tem mais vaga do que profissional disponível. E aí, um ponto é, quer trabalhar para fora do país? Aprenda inglês. Não tem. Ah, quero ganhar feito um sênior. Quer? Ótimo. Tudo bem. Tem que aprender inglês, porque tu vai ganhar em dólar. E aí tem essa coisa. Tem pessoas que hoje são júniors e têm um inglês muito apurado. Então, aprendendo a codificar, né, a parte técnica. Então, às vezes o inglês é o ponto fora da curva. Então, ele consegue uma oportunidade para fora do país, sendo um júnior, porque, infelizmente, para empresas fora do país é mais barato contratar um brasileiro em real, né? Porque você vai converter, às vezes você está pagando US$ 6.000 para um brasileiro. E a gente sabe que nos Estados Unidos pagam bem mais para um profissional do mesmo nível, né? Então, quando converte para real, aí bota 6 vezes 5, 30. Aí tu, com um ano de experiência, está ganhando 30 mil, aí na tua cabeça fica, ó, opa, eu estou ganhando bem. Então, assim, mas, claro, tem um investimento no inglês, tem um investimento na parte técnica, como você falou, tem que estudar muito, muito. Então, são paralelos. Então, o mercado hoje está bom, está aquecido, está surgindo uma nova profissão, chamada Analytics Engineer, que nada mais é do que o analista de BI. Tá? Só que agora ele tem skill de engenheiro e tem a skill de visualização. Foi um ciclo. Então, a gente tem uma profissão chamada Analytics Engineer, que é uma profissão nova. Algumas empresas já estão com essa função nova. Tá? É um cara que sabe negócio, sabe BI e sabe engenharia. Um cara só. Tá? Então, tem vaga para todo mundo. Só que meu conselho é, tem o pé no chão. Para quem está começando, vai ganhar baixo? Vai, mas é uma escadinha, que todo dia a gente vai subir um degrauzinho, todo ano a gente vai ter uma evolução. E com o tempo, você vai ter seu lugarzinho de sênior lá. Não dá para simplesmente sair da faculdade e querer ser sênior no outro dia. É um sonho a longo prazo, se eu puder dizer. Então, É você isso. diria que para quem é um analista de dados júnior ou está procurando oportunidades como analista de dados júnior e sabe inglês, essa pessoa consegue uma vaga no exterior? É fácil? É mais Sim. fácil do que no Brasil, por exemplo? O que você acha em relação a Se o inglês hoje está sendo um total diferencial. Então, hoje o mercado brasileiro tem perdido seus melhores profissionais para fora por conta do inglês. E por isso que eu te falei, está virando um ciclo. Porque eu tenho um sênior que às vezes já sabe inglês, já teve a oportunidade de ir para fora do país, e aí ele pega uma vaga que vai pagar 40, 50 mil reais, convertendo para o real, tá? E lembrando, pessoal, estou dizendo aqui, estou convertendo o dólar para real, não estou dizendo que nenhuma empresa vai pagar 50 mil, não. Tem empresa que paga, tem, mas em cargo de diretor, mas estou dizendo assim, tu vai ser um analista pleno numa empresa americana ou da Europa, e aí tu tem que converter. É normal. Então, vamos supor, você vai ganhar US$ 7.000 em dólar, você vai converter para real. Então, você vai transformar. Eu estou dizendo que o dólar está R$ 5, estou supondo. Então, é 7 vezes 5, 35. Então, é 35 mil. Então, para ele, é melhor trabalhar para fora do país ganhando 35 mil do que para trabalhar para o Brasil ganhando 15 ou 20 CLT. Então, assim, tem muita oportunidade. Eu tenho amigos do meu ciclo de amizades que é do DTI, que ele mora em Recife e trabalha para uma empresa americana há 2 anos. Ganha muito bem, tá? Tem outros amigos que tinham 2 anos de experiência, mas tinham um inglês muito afiado. Trabalha para fora do país também, ganha em euro. Tem um amigo nosso que trabalha, inclusive um dos meus instrutores, trabalha com a empresa de Portugal, morando aqui em Pernambuco, ganha em euro. Porque o inglês foi total diferencial na vida dele. Até para Assim, Portugal precisa saber inglês, Luiz. tem, é obrigatório, porque os clientes de Portugal são da Inglaterra ou da ali Bélgica, Holanda, então tem que saber inglês. Excelente. Então não tem para onde correr. Então já fica a dica, você quer ser bem pago e ter possibilidade, né? É porque, claro, financeiramente falando, você ganhar em euro ou em dólar é muito jogo. Exato, Mas a minha exato, preocupação, exatamente. mas e aí, se não tiver vagas? Não adianta pagar bem, não tem vaga, mas de acordo com você, tem vaga. Tem sim, tem sim. Basta saber Inclusive, inglês, ter a parte técnica, ter as. exato. Tem a conversação legal ali sobre negociar. Então tem vaga, tem bastante vaga. Então, se você configurar direitinho o seu LinkedIn, os recrutadores vão
que trabalham em empresas americanas, europeias, etc., canadenses também, eles vão entrar em contato contigo para poder é, te recrutar. Então, hoje, para tu ter ideia, Fernanda, tem algumas empresas brasileiras que o pré-requisito para poder entrar na vaga é saber inglês, porque estão pegando projetos internacionais. Então não tem como tu chegar assim, eu só falo português. Ela falou, poxa, mas o cliente fala inglês. Como que tu vai se comunicar? Eu não posso contratar um professor de inglês. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, ela contratou um professor de inglês. A gente tem um professor de inglês dedicado para a empresa. Por quê? Porque a empresa está pegando projetos fora e, de fato, tem que ter gente dentro do time que fala inglês. Então, isso é muito importante. Já é uma possibilidade aí, ó. Você que está nos ouvindo ou assistindo e você é professor de inglês querendo migrar, porque tem desses. Você pode aprender sobre áreas de dados, de negócios e trabalhar com o seu inglês. O contrário, em vez de trabalhar com Isso. dados sabendo inglês, você trabalha com inglês sabendo dados, que aí é o diferencial. Nossa, tem oportunidades para tudo, né? Que demais. Minha professora de inglês, ela foi minha aluna na faculdade, vê que história. Ela foi minha aluna na faculdade, ela também é engenheira de dados. Então, quando tenho uma aula de inglês com ela, a gente não conversa, a gente tem a conversação padrão, mas a gente conversa sobre TI. Então, quando eu vou conversar com ela, ela fala assim: opa, a aula de hoje vai começar sobre o serviço tal. Ela faz perguntas só sobre o serviço. Eu falo, opa, aqui a gente começa a conversar no mesmo nível de coisa. Então, tem oportunidade para quem é da área, para quem não é, para professor de inglês. Então, assim, quer investir em professor de inglês, tem assim, oportunidade aí nas escolas de idioma, cara, foca na galera de TI. Vocês vão se dar muito bem, tá? Excelente. E agora, com mais sugestões, é a hora de você Uhum, recomendar um livro e uma tá, pessoa ou um canal que para você é inspiração. tá. Um canal que para mim foi inspiração e me ajudou muito lá no passado para criar meu blog é o canal de um cara chamado Disseu Rezende. O blog dele é www.disseuresende.com. Tá? Ele foi um dos caras, ele era MVP no tempo que eu comecei a faculdade, foi um dos caras que me inspirei e hoje eu já faço palestra com ele. Então, é engraçado que é um cara que eu segui, eu falei, cara, eu sigo teu blog há tanto tempo. Aí um dia eu fui fazer palestra com ele, eu falei, cara, é engraçado, há 10 anos atrás eu estava lendo teus artigos, hoje eu estou palestrando contigo. Então, assim, o mundo gira e se gira quando você planta direitinho, você colhe direitinho, sabe? E Exatamente. se eu for recomendar, eu vou recomendar dois livros, tá? O primeiro se chama Apache, não, desculpa, Spark, The Defined Guide, Big Data Processing Made Simple. É um livro sobre fundamentos de Big Data, muito bom, tá? E o outro é Fundamentals of Data Engineering, Plan and Build Robust Data Systems, tá? São dois livros que tem na Amazon, eu vou passar os links para vocês, tá? Para Fernanda e Fernanda colocar na descrição do Tá tudo videozinho aqui aí. embaixo. Isso. Então, são livros são livros muito bons, tá? E se eu puder dar um outro conselho tenha uma base sólida. O que eu quero dizer com isso? Aprendam muito bem os conceitos, porque o conceito você vai aplicar em qualquer local. Se vai ser aqui nos Estados Unidos, o conceito é o mesmo, tá? Então, estudem muito bem os conceitos. Foquem na ferramenta, mas aprendam muito bem os conceitos, que faz total diferença na vida de vocês. Porque se a ferramenta mudar, se você mudar de empresa, eles usam outra ferramenta, e Isso, ferramentas se tornam obsoletas também, né? isso, Então, exato, o exatamente. conceito você já tem, é só assim fazer uma pequena tradução, digamos. Isso, exatamente. E Exatamente. agora, Luiz, obrigada pelas suas sugestões. A gente está se encaminhando ao final do nosso episódio. E eu queria que você deixasse o convite para o pessoal conhecer o seu trabalho, suas redes sociais, os cursos, Hora do Jabá, convida todo mundo a estudar com você. Tá bom, pessoal. Eu tenho um blog chamado Consulta BD, tá? Que é um blog que eu já escrevo há 12 anos, vai fazer 13 anos esse ano. Já fez, né? Já fez 13 anos. Eu escrevo sobre tudo, sobre Big Data, sobre área de dados, sobre carreira, sobre certificações, sobre eventos. Eu vou participar de eventos, eu boto lá os links, tudo bonitinho. Então, sigam lá, é um blog de graça, tá? Não cobro nada, tá? Dou mentoria, também sou mentor. Todo ano, todo início de ano, eu faço uma mentoria. Então, eu vou lá no LinkedIn e abro uma mentoria gratuita, então você vai ficar. As pessoas. Esse ano eu tô com a mentoria de 40 alunos. Então, eu passo um ano mentorando a pessoa, tá? Ano passado foi uma mentoria só para mulheres, então foi uma mentoria só para público feminino. Então, ano que vem eu vou pensar em um novo modelo. Eu gosto de dar oportunidade para todos os nichos, sabe? Então, esse ano a gente está tendo. Os meus mentorados são do
tem mentorado até da Angola, mentorando gente da Angola. E é bem legal. Então, acessa lá o Consulta BD, tá? Me chama no LinkedIn, bota lá Luiz Santana, tá? E para quem quiser treinamentos, lá na Udemy vocês botam Luiz Santana, vai ter 3 treinamentos meus lá, meus treinamentos lá, 3 cursos, tá? Ou se vocês querem um treinamento mais voltado para ferramental, vocês entram lá na LS Treinamentos. Só colocar LS Treinamentos no Google e vai aparecer lá a minha plataforma. E tá tudo É linkado aqui isso. embaixo também. Mais fácil Isso. do que procurar no. É isso. Excelente, Luiz. Eu quero agradecer muito sua participação no Statisticast. Eu adorei nosso papo. Você trouxe vários pontos interessantes, até que nem foram citados aqui antes. Tem alguns temas que sempre o convidado Isso. traz, porque o óbvio que precisa ser dito, né? Isso. Mas você até trouxe umas coisas assim diferentes. Gostei muito de saber um pouco mais sobre a área de engenheiro de dados e conhecer a sua história. Muito obrigada pela sua participação aqui. Valeu, Fernanda. Galera, assiste os vídeos, tá, da Fernanda, estão muito bons, perdão. Assisti vários convidados que ela chamou aqui. Eu já fiz palestra com a galera também. Então, assim, o conteúdo tá top, Fernanda. Parabéns, tá? Espero que continue com esse trabalho maravilhoso. E também deixo um convite para ti, para a gente fazer uma live juntos, lá no meu canal. Tá bom? Opa, estamos dentro. Tá bom? É Obrigada. isso, pessoal. Obrigadão, tamo juntos e até a próxima. Tchauzinho.